Em 1348, os melhores médicos da Europa foram consultados sobre a maior pandemia da história. Eles responderam com o melhor que a ciência do século XIV tinha a oferecer, e cada recomendação que deram acelerou a morte de mais pessoas. Não foi uma ignorância, foi exatamente o contrário. Era o conhecimento mais avançado disponível do mundo, aplicado com toda a convicção possível, apontando na direção errada. O que eu descobri pesquisando essa história é que o problema não estava nos médicos, estava numa estrutura que a Europa tinha construído décadas antes, sem saber o que estava fazendo, e que tornava o erro completamente invisível para quem estava dentro dela. E a parte mais perturbadora dessa história toda não é o que aconteceu em 1348, é o que não mudou depois disso. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. Imagina o seguinte cenário. É o ano 1300. A Europa está no auge de talvez a maior expansão que ela já viveu até então. Em 300 anos, só 300 anos, a população do continente tinha mais do que triplicado. Saiu de 25 milhões de pessoas no século X para 75 milhões em 1250. As cidades cresciam, as rotas comerciais conectavam Veneza a Pequim e uma civilização inteira estava genuinamente achando que tinha descoberto o segredo do progresso. E no centro disso tudo estava um lugar chamado Cafa. Cafa fica na Crimeia. Hoje é uma cidade chamada Teodósia, mas no século XIV era uma colônia comercial controlada por Gênova, uma metrópole de 70, 80 mil habitantes que tinha saído do nada, literalmente uma aldeia de pescadores, e virado um dos centros comerciais mais importantes do mundo medieval. Era ali que o Oriente encontrava o Ocidente. Seda, especiarias, escravos, ouro, tudo passava por Cafa. E essa conexão era sustentada por algo que a gente hoje reconheceria como a primeira versão da globalização. Era um corredor de comércio que ia das estepes da Ásia Central até os portos do Mediterrâneo e que os mongóis tinham pacificado e controlado durante quase um século. Um mercador florentino chamado Francesco Balducci Pegolotti chegou a publicar um guia para viajantes prometendo que a rota da Crimeia até a China era completamente segura, de dia e de noite. Guarda esse detalhe, porque ele vai envelhecer muito mal na nossa história bem aqui. Agora, enquanto Cafa prospera e a Europa inteira se congratula, tem uma coisa acontecendo nas estepes da Ásia Central que ninguém sabe e que ninguém vai saber por mais 500 anos. Nas planícies do que é hoje o Quirguistão e a Mongólia, existe um roedor chamado Tarabagani, uma marmota siberiana que vive em enormes colônias subterrâneas. E nessa marmota vive silenciosamente uma bactéria chamada Yersinia pestis, que vai se tornar o agente causador da peste negra. O comércio global que a humanidade tinha construído com tanto orgulho estava, sem saber, construindo também uma correia de transmissão biológica em escala continental. Mas antes de a gente chegar na faísca que vai incendiar tudo isso, é preciso entender em que tipo de lenha seca a Europa tinha se transformado. Porque aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe sobre a peste negra. A doença não chegou numa Europa saudável. Ela chegou numa Europa que já estava estruturalmente destruída. Começando pela higiene, ou pela falta dela. As ruas de Paris no século XIV tinham entre 1,80 a 3 metros de largura e eram cobertas de excrementos humanos e animais. Literalmente. Tinha rua em Paris chamada Rua Merde, Rua Merdelé, ruas batizadas com o nome das fezes que as cobriam. Açougueiros matavam animais a céu aberto. Barbeiros jogavam sangue de sangria na calçada e janelas serviam de ponto de despejo de dejetos noturnos. E a medicina, a ciência mais avançada disponível, recomendava que as pessoas não tomassem banho. O argumento era bem sério.
Dentro do paradigma da época, o banho abria os poros e os poros abertos facilitavam a entrada de doenças. O rei Eduardo III da Inglaterra chegou a escandalizar a corte por tomar 3 banhos em 3 meses. Isso, para todo mundo, era exagero. Deixa isso marinando por um segundo, só para tu entender o negócio. Além disso, a Europa ainda estava se recuperando de uma catástrofe anterior. Entre 1315 e 1322, uma série de chuvas torrenciais destruiu as safras por anos consecutivos. Monges alemães da época chegaram a registrar casos de canibalismo, mães que mataram os próprios filhos para comer, pessoas que desenterravam cadáveres de cemitérios por fome. Estima-se que 10% da população europeia morreu de fome nesses 7 anos, o que dá algo em torno de 7,5 milhões de pessoas. Isso significa que quando a peste chegou, 3 décadas depois, ela encontrou uma geração inteira de adultos com um sistema imunológico cronicamente comprometido. A Europa não era um alvo aleatório, era um alvo preparado. Agora vamos voltar para Cafa. No ano 1346, a cidade está sitiada. O Khan mogol Janibek Beg, o líder militar que controlava as estepes ao norte do Mar Negro, cercou as muralhas genovesas com um exército imenso. E aí começou a acontecer uma coisa estranha no campo mongol. Os soldados estão morrendo, não em batalha, mas de uma doença. Eles desenvolviam bubões negros na virilha, na axila, no pescoço, ficavam com febre altíssima, vomitavam sangue e morriam em 2 ou 3 dias. Janibek estava perdendo o cerco para uma bactéria, não para os genoveses. E então ele toma uma decisão que um notário italiano chamado Gabriel de Múcias vai documentar e que os historiadores vão debater por séculos. Janibek manda catapultar os cadáveres infectados para dentro das muralhas de Cafa. É, provavelmente, o primeiro ato documentado de guerra biológica da história. Os genoveses dentro da cidade entraram em pânico e jogaram os corpos ao mar o mais rápido que conseguiam, mas já era tarde, porque a Yersinia pestis estava dentro das muralhas. E quando os sobreviventes genoveses fugiram por mar, eles levaram a bactéria nos próprios ossos. E foi aí que, em outubro de 1347, galeras vindas da Crimeia atacaram no porto de Messina, na Sicília. Os portuários que foram amarrar os cabos encontraram um horror que nenhum deles tinha vocabulário para descrever. Tinham marinheiros cobertos de bubões negros, pele enegrecida e vomitando sangue. Alguns já estavam mortos dentro das embarcações, outros estavam moribundos, sem conseguir falar. Messina tomou a decisão certa e expulsou os navios imediatamente, mas já era tarde. A Yersinia pestis tinha desembarcado e a Europa, sem saber, tinha acabado de abrir a porta para a maior catástrofe demográfica da história ocidental. O que acontece nos meses seguintes é uma progressão que parece impossível de acreditar quando tu lê os números. Mas aí tu lembra de tudo que a gente falou sobre como a Europa estava estruturada e de repente faz todo sentido. Da Sicília, a doença foi para Gênova. Os genoveses tentaram expulsar os navios infectados a flechadas ardentes, mas tarde demais. Um outro navio desconhecido conseguiu atracar brevemente e o resultado é que aproximadamente 30.000 pessoas morreram numa cidade de 90.000 habitantes, 1 em cada 3 genoveses. Depois disso, a doença chega em Veneza, uma cidade de 120 a 150.000 pessoas. O governante da cidade, o doge Andrea Dandolo, tentou algo que nenhum outro líder europeu tinha tentado até então. Criou medidas sanitárias formais, quarentena obrigatória para navios suspeitos, fechamento de estalagens, gôndolas municipais para recolher cadáveres durante a noite e sepulturas obrigatórias a 1,5 metro de profundidade.
era o protocolo sanitário mais avançado da Europa naquele momento. Mesmo assim, 60% da população de Veneza morreu em 18 meses. E então, a doença chega a Florença, uma cidade de 80 a 100 mil habitantes e o centro intelectual e financeiro da Itália. Giovanni Boccaccio, que sobreviveu e escreveu o Decamerão parcialmente como resposta à experiência, descreveu velas comuns com cadáveres empilhados em camadas. A comparação que ele usou foi a de queijo numa lasanha. Ele também registrou o surgimento dos bettini, os carregadores de cadáveres contratados por quem podia pagar. Eles se tornaram a profissão mais temida e mais poderosa da cidade, porque ninguém mais queria chegar perto dos mortos. Aproximadamente metade da Florença estava morta até setembro de 1348. E em Siena, uma cidade de 90 mil almas, tem um personagem que precisa aparecer aqui, porque ele é, talvez, o rosto mais humano de tudo isso. Era um sapateiro chamado Agnolo di Tura, homem completamente comum que se tornou cronista por acidente porque alguém tinha que registrar o que estava acontecendo. Agnolo enterrou os 5 filhos com as próprias mãos, numa única vala. E mesmo assim não abandonou a cidade, não fugiu, não parou de escrever. Continuou documentando o colapso ao redor dele enquanto enterrava a própria família. Guarda o nome de Agnolo di Tura, a gente vai voltar nele. Enquanto a Itália entra em colapso, a doença já estava se movendo para o norte e para o oeste e chega em Avignon. E Avignon, nesse momento, não era apenas uma cidade francesa comum, era a sede do papado. O Papa morava ali e o Papa Clemente VI era, pelas fontes da época, um homem de hábitos pouco austeros. Mais de 1000 peles de arminho no guarda-roupa, mais de 400 empregados. Mas ele tinha um médico pessoal de alto nível que lhe deu o melhor conselho disponível na época: acender fogueiras nos aposentos para purificar o ar e depois fugir para fora da cidade. Em Avignon, chegou a morrer 400 pessoas por dia no auge da epidemia. Para ter uma noção, eram mais mortos num único dia do que numa batalha inteira da Guerra dos 100 Anos, que estava acontecendo em paralelo. Só entre janeiro e abril de 1348, estima-se 62 mil mortos. O Papa deu bênção ao rio Ródano para que ele servisse de cemitério, porque não havia terra suficiente para enterrar os mortos. 1/3 dos cardeais da Igreja Católica morreu naquele período também. Mas a parte que eu acho mais absurda de toda essa escalada não são os números apenas. É o que acontece nas margens do colapso, quando a lógica social começa a se dissolver junto com os corpos. 2 fenômenos paralelos explodem pela Europa enquanto a peste avançava. O primeiro são os flagelantes, uma irmandade religiosa chamada Irmandade da Cruz. Eram grupos de 50 a 500 homens e mulheres que percorriam as cidades nus da cintura para cima, açoitando-se com chicotes de 3 cordas com cravos afiados e cantando hinos. Para entrar no movimento, você tinha que confessar todos os pecados desde os 7 anos de idade. Era proibido tomar banho, trocar de roupa, fazer a barba e ter relações sexuais. Os líderes do grupo ouviam confissões e perdoavam pecados, o que era uma usurpação direta do poder que pertencia exclusivamente aos padres. Eles liam uma carta celeste, um documento que teria sido escrito pelo próprio Deus, e as cidades que eles chegavam os recebiam como heróis. Isso vai fazer sentido daqui a pouco, porque os flagelantes tinham um segundo propósito, que era, de longe, o mais sombrio. O segundo fenômeno é a busca por um culpado. Quando uma crise é grande demais para ser compreendida, a mente humana não aceita o caos. Ela então fabrica uma explicação. E a explicação que a Europa de 1348 fabricou foi a seguinte: os judeus estavam envenenando os poços.
A acusação surgiu na França meridional e se espalhou pela Suíça e pelas regiões que hoje formam a Alemanha e a Áustria, com a mesma velocidade da doença. Havia um suposto complô mundial liderado por um rabino espanhol chamado Jacob para destruir a cristandade através do envenenamento das fontes de água. Em setembro de 1348, um médico judeu chamado Balavigny foi preso em Chilon, uma fortaleza às margens do lago Genebra. Torturado sistematicamente, ele confessou tudo: os ingredientes do veneno, a embalagem usada, as ordens recebidas do Rabi Jacó. Quanto mais detalhada a confissão, mais ela parecia confirmar o que os interrogadores já acreditavam. Era uma máquina de produzir realidade falsa, e o processo de Chilon se espalhou pela Alemanha. Em janeiro de 1349, os judeus da Basileia foram massacrados. Em fevereiro de 1349, em Estrasburgo, 2.000 judeus foram queimados vivos. Isso se repetiu em Mainz, Colônia e Frankfurt. Um cronista da época chegou a listar as queimas em ordem cronológica, com a frieza burocrática de quem está contabilizando uma colheita. O Papa Clemente VI emitiu uma bula condenando os massacres, mas não fez efeito nenhum, porque os flagelantes, enquanto isso, percorriam as cidades incitando exatamente isso. Matar judeus era parte do programa deles. Em 1348, enquanto a Europa queima literalmente e figurativamente, o rei da França, Filipe VI, fez algo que, em teoria, deveria resolver tudo. Ele convoca a Faculdade de Medicina de Paris. Pensa no que isso significa. A Faculdade de Medicina de Paris era o centro intelectual mais avançado da Europa, naquele momento. Eram 46 mestres que representavam o estado da arte e da ciência do século XIV, reunindo séculos de conhecimento médico greco-árabe. Filipe queria uma resposta. O que estava causando tudo isso? E como é que eles poderiam parar? A resposta chegou em forma de documento oficial chamado Compêndio de Epidemia, e ela era o seguinte: uma conjunção planetária de Saturno, Júpiter e Marte em 1345 havia corrompido o ar. O ar corrompido estava gerando a doença. A terapêutica recomendada incluía não tomar banho, porque o banho abre os poros ao ar maligno, não fazer exercícios excessivos, queimar madeira aromática para purificar o ambiente, comer alimentos quentes e secos e evitar ar úmido e frio. A Europa perguntou para os seus maiores intelectuais como parar a maior pandemia da história. E a resposta foi: fiquem mais sujos e queimem canela. Agora, o ponto que eu acho crucial aqui é que esses médicos, eles não eram idiotas. Dentro do paradigma deles, a resposta era completamente coerente. A teoria de que doenças são causadas por ar corrompido, o que a medicina da época chamava de teoria miasmática, era a melhor explicação disponível para um conjunto imenso de fenômenos observados. O problema não era falta de inteligência, era falta de informação específica que ninguém no mundo, em nenhuma civilização, tinha em 1348. O que estava realmente acontecendo era o seguinte: a Yersinia pestis viajava dentro de um tipo específico de pulga, a Xenophysila Cheopes, o que era parasita do rato negro, o Ratus ratus. Esse rato vivia nos porões dos navios, nas palhas das casas medievais, nas roupas que, como a gente já sabe, quase nunca eram lavadas. Quando o rato morria da peste, as pulgas abandonavam o hospedeiro morto e saltavam para o hospedeiro disponível mais próximo, que era o ser humano. E a bactéria tinha 3 formas de matar. Na forma bubônica, a mais comum, ela inflamava os nódulos linfáticos do corpo, criando os bubões característicos na virilha, na axila e no pescoço, com taxa de letalidade sem tratamento entre 30% a 75%. Na forma pneumônica, a doença atacava os pulmões e se transmitia de pessoa a pessoa pelo ar,
com letalidade próxima a 100% e morte em 1 ou 2 dias. Na forma septicêmica, a bactéria entrava diretamente na corrente sanguínea e o paciente morria antes mesmo de qualquer sintoma visível aparecer. A medicina mais avançada do mundo estava combatendo a doença errada, com as armas erradas, pelo motivo errado. E vai aqui a ironia que mais me impressiona em toda essa história. Enquanto Paris prescrevia madeira aromática, 2 cidades encontraram, por caminhos completamente diferentes, estratégias que funcionaram. Milão, governada pela família Visconti, adotou uma medida que na época todo mundo considerava bárbara. Quando uma casa tinha um caso confirmado de peste, eles emparedavam a casa inteira, doentes e sãos juntos, sem saída e sem exceção. Isso é cruel? Sem dúvida. É eficaz? Absolutamente. Milão terminou a pandemia com aproximadamente 15% de mortalidade. Nuremberg tinha uma tradição prévia de higiene pública, que não era comum na Europa. 14 casas de banho com inspeção rigorosa, ruas calçadas e sistema de gestão de resíduos. Quando a peste chegou, a cidade proibiu o lixo nas vias, estimulou banhos frequentes e queimou os cadáveres fora das muralhas, junto com todas as roupas dos falecidos. O resultado foi cerca de 10% de mortalidade, uma das taxas mais baixas da Europa. A bactéria não escolhia os fracos, escolhia os sistemas. Lembra do médico pessoal do Papa em Avignon? Pois ele é o personagem que fecha esse bloco de uma forma que eu acho extraordinária. O médico pessoal do Papa contraiu a doença, desenvolveu um bulbão na virilha, ficou 6 semanas doente e sobreviveu. E o que é que ele fez depois de sobreviver? Continuou trabalhando, continuou documentando e fez autópsias em vítimas para tentar entender o que a doença fazia por dentro. Ele não tinha as respostas certas, mas tinha um método certo: observar, documentar e testar. E esse método é a semente do que vai se tornar, séculos depois, a medicina moderna. Em 1351, a primeira onda da peste finalmente recuou. Os números finais são ainda hoje difíceis de processar. 1/3 da Europa estava morto. Eram entre 25 e 30 milhões de pessoas, numa população continental de 75 milhões, mortas em menos de 4 anos. Para tu ter uma escala de tudo isso, seria como esvaziar completamente os países que hoje são a Espanha e a França juntos. Regiões inteiras da Inglaterra perderam entre 40% e 50% dos habitantes. A Islândia perdeu 60%. As colônias cristãs da Groenlândia foram completamente extintas e, como registra uma crônica medieval, ninguém sobreviveu para contar o que aconteceu ali. Agnolo de Tura, o sapateiro de Siena, que enterrou os 5 filhos, continuou escrevendo. E o que ele registrou, ao final, não foi desespero, foi algo muito mais estranho. A vida continuava, porque a vida continuou. E aqui está a ironia mais perturbadora de toda essa história. A mesma catástrofe que matou 1/3 da Europa acabou quebrando, paradoxalmente, a armadilha histórica que aprisionava a civilização medieval. Imagina o seguinte: antes da peste, o sistema feudal funcionava porque havia gente demais para pouca terra. O camponês não tinha para onde ir, então aceitava as condições do senhor: trabalho sem salário, sem mobilidade, sem alternativa. Com menos trabalhadores, esse equilíbrio desapareceu. Os camponeses sobreviventes passaram a ter poder de negociação que nunca tinham tido antes. Salários subiram e a servidão, o sistema que prendia o camponês à terra do senhor desde o nascimento até a morte, começou a rachar. Na Inglaterra, esse processo vai culminar na Revolta dos Camponeses de 1381, 30 anos depois da pandemia. Terras marginais foram abandonadas e os melhores campos produziram mais. As mulheres, com a escassez de mão de obra masculina, começaram a ocupar funções que antes eram estruturalmente vedadas a elas. Entraram nas guildas, assumiram negócios e geriram propriedades. A taxa de natalidade explodiu. Os sobreviventes herdaram os bens de famílias inteiras extintas, o que gerou uma mobilidade social que o sistema feudal tornava impossível e que a morte
tornou inevitável. Só que a consequência mais profunda foi outra. A autoridade da igreja, que não tinha explicado nem contido a morte, que viu 1/3 dos cardeais morrer junto com 1/3 dos camponeses, que permitia que Deus protegia os justos, enquanto os justos morriam nas mesmas valas que os pecadores, essa autoridade entrou num colapso moral que não parou mais. Em 1378, a Igreja Católica literalmente se dividiu. Passaram a ter 2 papas ao mesmo tempo, cada um reclamando ser o legítimo. Depois foram 3. A instituição ficou rasgada ao meio numa crise que durou décadas e ficou conhecida como a Cisma do Ocidente. Os ossos de 25 milhões de pessoas fertilizaram o terreno do que vai se tornar o Renascimento e depois a Reforma Protestante. E a doença não terminou em 1351. A segunda onda veio em 1361, conhecida como a Pestes Segunda, a peste das crianças, porque as crianças nascidas após 1351 não tinham desenvolvido nenhuma imunidade à Yersinia pestis. A doença voltou e encontrou uma geração inteira sem defesa e algumas cidades perderam mais de 20% da sua população. A terceira onda, em 1369, levou mais 10 a 15%. A doença permaneceu endêmica na Europa até o século XVIII. A Grande Peste de Londres aconteceu em 1665, 318 anos depois de Messina. E aqui está o que eu preciso que tu entenda antes de acabar esse assunto. A lógica que produziu a peste negra não é medieval. Ela é sistêmica. A mesma rede comercial que gerou a prosperidade de Caffa foi o vetor da destruição. Lembra do Francesco Balducci Pegolotti, que prometia que a rota da seda era completamente segura? O lucro e a morte viajavam na mesma embarcação. Literalmente, toda vez que redes globais de transporte conectam ecossistemas distintos sem protocolos sanitários, a estrutura do problema é a mesma. Toda vez que a autoridade científica ou política nega um vetor de transmissão por razões de paradigma e não por evidência, como os médicos parisienses que recomendavam não tomar banho, o sistema paga com vidas que poderiam ter sido salvas. E toda vez que uma crise compreensível exige um culpado, a lógica do bote expiatório reaparece com uma velocidade que assusta. De Balavigine torturado em Toulon em 1348 a outras narrativas de complôs imaginários em outros séculos, o mecanismo é o mesmo. Crise mais incompreensão mais medo é igual a alguém que tem que pagar. O nome da bactéria muda, mas o algoritmo de tudo isso não. A Europa que emergiu da peste negra não era a mesma que havia entrado nela. Era uma civilização que tinha olhado para o vazio, enterrado 1/3 de si mesma e que lentamente, sobre os ossos, começou a construir algo diferente. O sol voltou depois da chuva, mas tinha sido uma chuva de 25 milhões de mortos. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui, ele vai ser interessante para tu ver. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Abraço e até a próxima!